Quantos aqui gostam de ir ao dentista? Levanta a mão aí. Ouvir aquele barulhinho, que só misericórdia da graça. A pastora Rose está ali, é a grande paixão dela, eu não posso falar mal não, porque ela ama essa área, não é? Mas eu só vi uma pessoa levantando a mão dizendo que gosta de ir no dentista. Só uma pessoa ali atrás, assim. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Temos que ir, igreja. É importante, é bom. Mas eu vou só mesmo porque tem que ir. Porque falar para vocês que eu gosto, aprecio, vou acordar às 4 da manhã porque estou cheio de ansiedade para ir. Não, meu irmão, não tem... E outra, quando eu chego lá, irmãos, eu chego nervoso já. Nervoso não no sentido de bater ninguém, nervoso do ser o ser minúsculo, o menor ser da terra. E eu acho, irmãos, que é ali, na cadeira de um dentista, que as doutoras dentistas e as auxiliares, elas comprovam. Muitos homens não são tão homens assim. Ela não é, pastora Rosa? Eu acho que é. Aqueles homens chegam lá todo metido a grande, todo bonitão, todo bonzão, chega a vir tratar do dente. Ah, pode sentar. Ele senta, todo tal. Na hora que ligam aquela maquininha, meus irmãos, você só vê o homem assim, ó. Aquilo não é fácil, não. E aí o que acontece? Eu fui lá essa semana, né? E fizeram lá o que tinha que fazer. E durante a minha consulta, a doutora estava a me atender e junto dela uma senhora, uma jovem, na verdade, uma jovem auxiliando, né? E algumas coisas não estavam funcionando como devia ser. E a doutora descarregava em cima da auxiliar. Não, você não preparou as coisas? Isso não pode ser. Isso aqui não funciona, a bomba não funciona, não está saindo água, não sei o quê. Aí a auxiliar, eu já vou ver ali fora, porque eu não sei o que se passa. Aí lá fora, chamava uma outra pessoa, a outra pessoa via. Não sei e tal. Aí chamaram o dono veio, deu em cima das duas, abriu a janela porque estava tudo fechado, deu em cima da auxiliar, em cima no sentido de chamar a atenção, foi lá para fora, e a dentista, a doutora me atendendo, e ok. E ela ia corrigindo, ia ensinando ao mesmo tempo a auxiliar, e ela ia falando com a auxiliar e tudo mais. Olha, você tem que fazer assim, na próxima é assim, não sei o quê. Parecia até que eu o cliente, nem estava ali, né? Eu fiquei naquela, tudo bem. Tocar, ei, não se esqueçam de mim. Pronto, conversem, discutam à vontade, mas não se esqueçam que eu tocar, né? Pronto. Aí quando terminou o trabalho, tudo muito bem feito, ok, Sr. Jordan, pode vir comigo, vou te levar até a recepção, para você fazer o que eu mais gosto, né? Que é a hora de pagar. Pode vir me seguir. Então a doutora, ela saiu na frente e eu fui acompanhando a doutora até a recepção. E a auxiliar ficou ali, a limpar as coisas, né? E quando eu estava perto de sair à porta, eu olhei para trás, vi a auxiliar limpando as coisas e eu só disse assim para ela, desculpa. Ela olhou, muito obrigado, sim. Quando eu agradeci a ela, eu percebi que ela ficou assim muito tímida, a reação dela, porque ela não esperava. Ela, ok, obrigado, tchau, tchau, obrigado. Ela não estava ela não estava à espera de um momento como aquele, em que depois de tanta gente descarregar em cima dela, alguém no fim reconhecesse o seu trabalho. E eu agradeci, e fui embora, paguei e vim embora, e tudo bem. E com isso, irmãos, durante a semana, eu estive a pensar numa coisa, naquilo que está aqui escrito. Que toda gente tem o seu valor. Toda gente. Você pode repetir isso comigo? Toda gente tem o seu valor. Irmãos, não importa a cor da pessoa. Se a pessoa é branco, se é preto, se é amarelo, se é moreno claro, se é moreno escuro, se é ruivo, não importa a cor. Não importa a idade. Não importa se é muito jovem, está cheio da força, ou se já é ancião, já tem seus cabelinhos brancos. Não importa a idade. Não importa a nacionalidade ou a naturalidade de onde a pessoa veio. Se veio de uma nação, se veio de um povo capitalista ou um país subdesenvolvido, não importa o tamanho da pessoa. Se a pessoa é alta,
se ela é baixinha e todo mundo goza com ela, se a pessoa está em forma ou está uns quilinhos a mais, ou se é daquelas pessoas que apesar de comer tudo que vem pela frente, nunca sai dos 50 quilos, e por aí vai. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa as origens, não importa nada. Toda gente tem o seu valor. Todo mundo. Por exemplo, muitas pessoas desprezam os limpadores das ruas. Homens e mulheres fardados com o uniforme da Câmara aqui na Amadora, por exemplo, já que nós estamos aqui na Amadora. E eles empurrando ali aqueles carrinhos com a pá, com a vassoura. E muita gente cruza por eles e não lhe ligam nenhuma, não dão bola nenhuma. Às vezes estão no nosso caminho e a gente, muitas das vezes, passa de lado, despreza. Mas o que seria das nossas cidades se essas pessoas não trabalhassem nessa área? Quando a gente viaja e vai conhecer outros lugares, outros países, por exemplo, e encontra países muito sujos, muito imundos, né? E a gente, ai meu Deus do céu, olha que imundice, detestei isso aqui, não gostei dessa cidade aqui não, tá horrível. E aí a gente vem para a nossa cidade e vê uma cidade tão limpinha, lógico que talvez haja outras ainda melhores, mas o trabalho que é feito deve ser valorizado, independentemente da área, seja ela qual for. Não custa nada quando a gente passa, por exemplo, com uma dessas pessoas que estão a limpar aí as ruas, estão a limpar os contentores, a trocar o saco de lixo dos contentores para a gente ir lá e colocar as coisas. Não custa nada a gente, quando cruza com essas pessoas, pelo menos dar um bom dia. Boa tarde. Bom dia. Qual o problema? Qual o mal? Só que tem muita gente que quando cruza com essas pessoas, inconscientemente ela desvaloriza a função daquela pessoa e a pessoa em si própria, que não merece, não é digno nem de um bom dia. Talvez dê um bom dia para alguém que está lhe atendendo no café, dá um bom dia para alguém que vem lhe trazer comida na sua mesa, mas para uma pessoa que está limpando a cidade, por que não? Ela também tem o valor dela. Vocês já pararam para observar quando o pessoal que limpa aí a cidade entra em greve, como é que ficam os contentores da cidade? Aquilo fica uma pilha de lixo, um cheiro horrível, e é nessas horas que a gente sente falta deles. E a gente se interroga, mas o pessoal não vão passar por aqui não? O que é que se passa? Será que eles estão em greve? Será que se esqueceram da rua aqui hoje? Eles têm o seu valor. Toda gente tem o seu valor. E a me lembrar dessa jovem que era auxiliar ali da dentista, irmão, muitas das vezes a gente valoriza muito os profissionais, né? E os profissionais são os mencionados, as áreas mais profissionais, mais conceituadas são mencionadas. Mas o que dizer também dos auxiliares de trabalho? Os auxiliares dos profissionais. Por exemplo, nós estamos saindo agora de uma época, né, da pandemia, por causa do Covid-19 e tudo mais. Mas eu me lembro que no ano passado, quando a coisa estava muito mais grave, e só se falava, por exemplo, daqueles que estavam na linha da frente, como os policiais, os médicos e os enfermeiros. Olha, devemos a nossa vida a eles, porque eles estão lá na linha da frente, eles não dormem, estão sujeitos ao pior e tudo mais. Os médicos, coitado dos médicos, coitado dos enfermeiros. Sim, concordo plenamente, concordo. Coitado dos médicos e das enfermeiras que sempre estiveram na linha da frente, pagando preço para o nosso bem-estar. Mas eu nunca vi nenhum telejornal falando dos auxiliares dos hospitais. Eu nunca ouvi. Aqueles que estão lá na cozinha, no refeitório, preparando comida para os doentes, aqueles que passam nos corredores limpando, aqueles que estão lá nas recepções dando entrada e saída e etc. Era só médico e enfermeiro. Médico e enfermeiro, parece que o hospital só se trabalha com isso, médico e família, e médico e enfermeira, não tem os auxiliares. Todo mundo tem o seu valor. Quem é que, por exemplo, trabalha na construção civil, ou já trabalhou na construção civil? Eu já trabalhei na construção civil. Não como profissional, mas como auxiliar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o profissional, ele pode dar conta do recado, mas a sua vida é muito mais dificultada se ele não tiver um auxiliar por perto. Alguém que o ajude,
alguém que carrega as coisas para ele, alguém que ajude a segurar nas coisas enquanto ele faz as outras coisas, alguém que vá buscar uma coisa de última hora para ele continuar dando o seu trabalho. Irmãos, todos os auxiliares, toda a gente, todas as pessoas têm o seu valor. Vocês estão cá ou não? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos então nesta manhã, concluindo isso tudo. Se lá fora toda a gente tem o seu valor, nas suas variáveis áreas, cá dentro da igreja, todos nós também temos o nosso valor. Não tem essa de que só o pastor, se eu pudesse eu seria pastor, porque eu acho tão bonito. Se eu pudesse eu seria cantora lá, é tão bonito ficar lá na frente. Se eu pudesse eu seria instrumentista, porque eu acho tão bonito. Mas sabe, irmãos, existem várias áreas dentro da igreja que também têm o seu valor e que se as pessoas não ocupassem essas determinadas áreas, a igreja sequer não funcionaria. Uma igreja não funciona apenas com o pregador. A igreja não funciona apenas com cantores. A igreja tem uma série de áreas que precisam ser supridas. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que muitas pessoas, infelizmente, se menosprezam, se vitimizam por ocupar essas determinadas áreas, porque são áreas não destacáveis, e acham que não tem o mesmo valor como aqueles que estão cá em cima do púlpito. Irmãos, aos olhos de Deus, e para um bom funcionamento do corpo de Cristo, toda a gente tem valor. Até mesmo aquele que não desempenha cargo algum dentro da igreja, mas está nos cultos, adorando, dando força com a sua presença, dando força com as suas intercessões, dando força com o acrescentar da sua voz numa canção, dando a sua presença, a sua contribuição, às vezes com um simples cumprimento ou com um sorriso a alguém. Irmãos, todos temos o nosso valor no corpo de Cristo. Jesus Cristo faz uma analogia em que Ele é a cabeça e nós somos o membro do seu corpo. Muita gente, por exemplo, não dá nada por esse dedinho aqui da mão. O que esse dedinho aqui faz? Existe para quê? Para que Deus colocou esse dedinho aqui na mão? E eu sei que tem alguém aqui na igreja que ele leva tudo na brincadeira, porque ele não tem esse dedinho aqui. Mas graças a Deus que ele leva de boa, ele leva na brincadeira. Né, irmão Marcos? É esse aqui. Aqui é pior. Olha lá, é assim, né? É assim? Ok. Aí o que acontece? Mas, irmãos, voltando a esse dedinho aqui, por exemplo, que é o pequeno, é o menor da mão, que muita gente não dá nada para ele, às vezes a gente fica pensando, para que esse dedo existe? Para que ele está aqui? Experimenta levar um corte nesse dedo. Experimenta aquela películazinha ali da unha ficar assim meio encravada, que você não sabe se tira ou se deixa lá, e toda hora que você roça assim a mão ou qualquer coisa na roupa nela, você sente. Experimenta. Tudo tem o seu valor. E todos nós temos o nosso valor na casa de Deus. E existe um texto bíblico que destaca o valor dos crentes na igreja de uma forma geral. Não porque eles são apóstolos, não porque são pastores, não porque são presbíteros ou diáconos, mas porque aparentemente são irmãos comuns do dia a dia, da igreja, do funcionamento do corpo de Cristo, e que muita gente não dá nada por eles. E que muitas das vezes eu e você até inclusive ignoramos a leitura sobre eles na Bíblia. Mas nessa manhã eu faço questão de ler com vocês Colossenses capítulo 4. Abre aí, por favor. Que é justamente aqueles últimos capítulos, irmãos, do Novo Testamento, das cartas, que muitas das vezes a gente não gosta de ler, a gente ignora, porque é a despedida, né, do escritor. Então ele manda saudações, cita nome de um, cita nome de outro, que a gente não interessa muito, porque afinal não é um Elias da vida, não é um Moisés da vida, é só mais um, com um nome esquisito lá. Então muitas das vezes a gente ignora. Mas apreciem comigo, por favor, a riqueza e a importância que cada crente tem no corpo do Senhor Jesus Cristo. Quem já encontrou e pode dizer amém?
Colossenses capítulo 4, versículo 7 em diante. Nós vamos ler aqui, versículo por versículo. Peço a paciência aos irmãos, mas acompanhe aí, por favor. Tíquico é o nome de alguém. É Paulo que está escrevendo. E ele está citando esse nome, Tíquico. Alguém já ouviu falar sobre Tíquico na Bíblia? Não. Alguém conhecia Tíquico? Sabem quem é Tíquico? Não. Por quê? Porque ele não fez descer fogo do céu. Não fez ninguém atravessar Mar Vermelho, né? Não ressuscitou ninguém pelo poder de Cristo. Quem é Tíquico? Mas quem é esse? Olha a importância dos crentes no anonimato da igreja. Eles contribuem muito para o funcionamento do corpo de Cristo. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Vamos fazer uma observação aqui nesse versículo. Paulo precisava dar notícias à igreja que estava em outra cidade. E ele diz assim: olha, esse meu irmão amado, Tíquico, esse que é um fiel ministro, esse que serve ao Senhor juntamente comigo, é um conservo no Senhor, esse Tíquico, de tudo vos informará. Vamos apreciar aqui um pouco as características desse rapaz, desse homem, Tíquico. Irmãos, reparem, Tíquico era um irmão amado. Meus irmãos, talvez você possa não ser um pastor, possa não ser um líder, possa não ser presbítero, mas se você puder, pelo menos na igreja do Senhor, oferecer o teu amor para alguém, você tem o seu valor no reino de Deus, na obra do Senhor. Tíquico não era, a gente não tem menção aqui que fosse algum líder, algum pastor, mas olha, ele era um irmão amado. Ele tinha o seu valor, ele era amado por Paulo, porque ele também estava sempre junto com Paulo. Olha aí, ele era um fiel ministro, ele era um companheiro fiel, ele era um servo do Senhor juntamente com Paulo. E tinha a confiança o suficiente de Paulo para ir dar as notícias de Paulo àquela cidade, sabendo Paulo que Tíquico não ia nem aumentar e nem diminuir, ia entregar justamente aquilo que precisava ser entregue. Se você for uma pessoa idônea, fiel a Deus, que gosta de servir ao Senhor, mesmo que seja com um pouquinho, mas você gosta de servir ao Senhor, você oferece o teu amor, o teu companheirismo para aqueles que estão à tua volta. Ei, você não é menor do que aquele que ocupa um cargo de liderança. Você tem o seu valor. E a prova disso é que o próprio apóstolo Paulo fez questão de fazer a menção desse homem, que nenhum de nós conhecíamos. Mas olha aqui, Tíquico, as suas características: irmão amado, é um fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo ele vos informará. Versículo 8: eu o envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e que ele console os vossos corações. Olha outra característica de Tíquico: um homem capaz de consolar, fortalecer os outros corações. Às vezes você não recebe oportunidade para estar aqui no púlpito pregando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, mas às vezes Deus te deu um dom, Deus te fez um chamado. Você não potencializa, você não valoriza muito, mas eu quero te dizer que Deus não usa apenas os pregadores para falar com alguém. Deus pode usar você mesmo estando aí, através de uma palavra amiga, uma palavra de fortalecimento. Quantos aqui já ouviram a irmã Adriana? Cadê a irmã Adriana? Levanta a mão, faz favor. Olha lá, irmã Adriana. Quantos aqui já viram a irmã Adriana pregando aqui na igreja? Alguém já viu? Irmã Marilza já viu? Alguma vez já pregou? Dando testemunho, mas pregando. Já viu a irmã Adriana? Irmã Adriana, eu acho que nunca pregou aqui na igreja. Já, irmã Adriana? Nunca pregou aqui na igreja. Mas a minha Adriana, quando voltou do Brasil há pouco tempo, ela me contou um testemunho. Ela estava passando, parece que lá num centro comercial, e ela reparou num café ou numa esplanada, uma jovem que estava muito triste, abatida, não foi? E ela, sem conhecer a jovem de lado nenhum, chegou naquela jovem: ei, desculpa, posso te dizer uma coisa? Sim. Jovem estranhou. Fica assim não, viu? Jesus te ama. Olha, e eu te amo muito também. Foi mais ou menos assim, não foi, irmã Adriana? Aquela jovem começou a desmoronar, a chorar. E a irmã Adriana foi ganhando espaço, foi conversando com ela.
orou por ela, e depois que deixou a bênção de Deus com ela, a irmã Adriane foi embora. Mais tarde, a irmã Adriana volta por aquele caminho e olha a jovem. E a jovem já estava de um jeito completamente diferente, trabalhando alegre, feliz, bem disposta, sorrindo. Por quê? Porque a irmã Adriane foi usada pelo Espírito Santo, tal como Tíquico, ou seja, foi capaz de fortalecer o coração de alguém. Olha o valor de alguém no reino de Deus, no corpo de Deus. Versículo 9. Tíquico vai juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Então, Tíquico não está indo sozinho nessa missão. Ele está indo com Onésimo. Quem é Onésimo? Quando Paulo escreve uma carta dirigida a um senhor rico chamado Filemon, Paulo pede o perdão desse senhor Filemon justamente por esse homem aqui, Onésimo. Alguém que conheceu Paulo na prisão, se converteu a Jesus Cristo pela fé sobre a pregação do apóstolo Paulo e se tornou um grande companheiro querido do apóstolo Paulo. Quando você lê Paulo escrevendo para Filemon acerca desse jovem aqui, Onésimo, Paulo escreve assim: olha, eu estou te enviando ele de volta e você o recebe como se fosse o meu coração. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. E tem mais, eu espero que você faça muito mais do que eu estou te pedindo por ele. Irmãos, olha a grande estima que Onésimo tinha, o grande valor que Onésimo tinha na consideração do apóstolo Paulo, a ponto de Paulo dizer isso: olha, recebe-o como se fosse o meu coração nas tuas mãos, trate ele bem. Isso por quê? Porque com certeza Onésimo, ou melhor, exatamente, Onésimo era um homem de caráter, um homem que se converteu de verdade, um homem que estava lado a lado com Paulo para o que Paulo precisasse. Ele ganhou no conceito do apóstolo Paulo. Irmãos, muitas das vezes basta nós sermos verdadeiros, transparentes, sinceros. Você, para poder ter valor no corpo de Cristo, você não precisa se amostrar, você não precisa querer pisar em cima de ninguém, tomar o lugar de ninguém. Basta ser você na sua integridade, na sua veracidade, na sua sinceridade. E Deus, que é o dono da obra, Ele melhor do que ninguém te valorizará e te exaltará no momento certo. Todos nós temos o nosso valor. Vamos para o versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé, e acerca dele já recebestes instruções. Se ele for ter convosco, recebei-o. Aqui temos dois homens, Aristarco e Marcos. Todos os dois estavam presos com Paulo. Meus irmãos, como se costuma dizer, o ditado, amigo de verdade a gente descobre nas horas mais difíceis, correto? Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem aqui é meu amigo, amigo do Jordão? Se calhar a maioria vai se considerar amigo, vai levantar a mão. Eu sou teu amigo, pastor, eu sou teu amigo. Ok. Mas se amanhã ou depois as autoridades vierem, prenderem o pastor da Igreja Vida Plena, Jordão vai para a cadeia. Quantos aqui estão dispostos de ir para a cadeia comigo? Largar suas esposas, seus maridos, seus filhos e irem para a cadeia porque você tem a mesma fé do que eu? E vai me fazer companhia lá para o Jordão não ficar sozinho. Quantos estão dispostos a isso? É nos momentos difíceis que a gente vê os verdadeiros amigos, meu irmão. Você vai deixar a sua esposa em casa para me fazer companhia? Vai dizer para as autoridades: eu também sirvo a esse Jesus Cristo, eu sou amigo do Jordão. Você tem que prender ele, tem que prender eu também. Quem aqui tem coragem de fazer isso? Pois Aristarco e Marcos, eles não tinham problema com isso. Lógico que a gente não sabe se a prisão deles foi voluntária ou não.
Mas o que acontece, irmãos, é que lá no momento da dor, no momento da sofridão, no momento do isolamento, das limitações, eles não murmuravam contra Paulo, eles não questionavam Paulo, eles não culpavam Paulo por estarem dentro daquela situação. Antes, pelo contrário, eles tentavam fortalecer, animar e eram companheiros de verdade do apóstolo Paulo. É para ser amigos na alegria? Seremos. É para ser amigos na tristeza, na dor? Também seremos. Nós temos que ajudar a carregar a cruz uns dos outros, a pagar a dor, a sofrer uns com os outros, a chorar com os que choram de verdade. Não é simplesmente ouvir o problema de um sofrimento do um e dizer assim, tudo bem, meu irmão, olha, fé em Deus, Deus vai te ajudar, vou estar orando por você. Não, não é só isso, é viver a dor junto, é acompanhar junto, até que aquele processo se resulte em vitória. Esses dois homens, Aristarco e Marcos, pouco a gente ouve falar deles, mas eles eram tão importantes na consideração do apóstolo Paulo, que eles foram mencionados aqui, as características, o valor deles. Olha aí o versículo 11, Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Quem é esse Jesus aqui? Não é Jesus que morreu na cruz, era outro homem naquela época que se chamava também Jesus. Lógico, irmãos, não existia só o nosso Jesus com aquele nome. Depois do nosso Jesus Cristo, outros também começaram a ganhar o próprio nome, porque afinal de contas o nosso Jesus se tornou referência, para muitos. E muitos pais, quando tiveram filhos, começaram também a dar seus nomes aos seus filhos de Jesus. Outro detalhe que a gente não pode esquecer, que Jesus é a variação grega de Josué. Tanto que, a pastora Érica está confirmando, na versão bíblica dela, e em algumas de vocês, está escrito aí Josué o Justo. Mas em algumas outras versões é Jesus o Justo, porque Jesus é a variação grega de Josué. Ok? Então esse Jesus aqui era um outro homem, conhecido por justo. Olha a qualidade desse homem, irmãos, ele era justo. Ele não era um crente que enganava os outros. Ele não era um crente que pedia coisas emprestadas e não devolvia. Ele não era um crente que trapaceava, que enganava o seu próximo. Ele não é um crente que dizia sim e depois dizia não, ou então dizia não e depois dizia sim. Não, ele era um homem justo, íntegro. Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. E estes são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus e tem sido para mim uma consolação. O que o texto está querendo dizer aqui? Que esses são os únicos da circuncisão. É que esses aqui eram os poucos judeus convertidos em Cristo Jesus, que ainda cooperavam com o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui na prisão, graças a Deus estamos ganhando muitos gentios para o reino de Deus, mas esses aqui são dos poucos judeus de origem que também se converteram e que estão pagando o preço comigo. Ei, quantos de nós temos verdadeiramente pago o preço juntamente com o corpo de Cristo, juntamente com os nossos irmãos? Talvez você possa não ouvir o teu nome no microfone, talvez você possa não estar numa posição de destaque, mas você tem o seu valor. E todos nós podemos colaborar com o reino de Deus de alguma forma. Olha aí o versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus. Olha aí, você pode não se considerar muita coisa, mas quem aqui se considera servo de Jesus? Levanta sua mão e dê glória a Deus. Então você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem muito valor para Deus. Olha aqui, Epáfras é um dos servos de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. E eu dou testemunho de que Ele tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Irmãos, Epáfras era um homem da intercessão, o homem da oração. Não é apóstolo, não é pastor, não é bispo, não é presbítero, mas é considerado por Paulo como o homem da intercessão, o homem que tinha muito zelo pelos seus irmãos na fé. E diz aqui, olha, ele
lembra-se sempre, combate sempre por vocês nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros na vontade de Deus. Às vezes você pensa assim, eu vou lá na igreja e não faço nada. Ei, você ora por alguém no meio do culto? Você é um intercessor igual ele. Irmãos, se um intercessor caiu bem no conceito de um homem, quanto mais no conceito de Deus, meus irmãos. Quando nós dobramos nossos joelhos e oramos e falamos com Deus, Deus ajude a minha família, Deus abençoe aquele irmão, Deus abre as portas para aquela irmã, Deus cura aquele jovem, Deus liberta aquela jovem, Deus salva, abençoe a tua igreja, Deus salva nos quatro cantos deste mundo. Pai, ajude o mais fraco, levanta, Senhor Deus, o que está caído, Pai, liberta o que está oprimido. Irmãos, quando a gente ora uns pelos outros, meus irmãos, a gente precisa entender o valor que nós temos como colunas, como pilares na casa de Deus. E sem essas colunas, sem esses pilares, a igreja não se mantém de pé, irmãos. A igreja, com o passar dos séculos, ela se mantém de pé por causa de homens simples, mulheres comuns como esses aqui, que pode não estar com o microfone na mão, mas ora, evangeliza, prega, consola, fortalece, sorri, abraça, cumprimenta e muda a vida de alguém que está por perto. Eu estou a terminar, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. É interessante que no versículo 14, Paulo, ele está dando característica de todo mundo, até do Lucas. Lucas, o médico amado. É um médico que está me acompanhando, que está aqui nas prisões comigo, e eu posso contar com ele para tudo. É um homem inteligente, afinal de contas, escreveu o Evangelho segundo a sua perspectiva, também escreveu Atos dos Apóstolos para aquele homem lá, Teófilo, e Lucas está aqui, é amado. Eu amo esse rapaz aqui, eu amo ele, gosto muito dele. Lucas está no meu conceito lá em cima. Demas também manda cumprimentos a vocês. E aí ele não manda mais característica nenhuma de Demas. Por que será? Porque, infelizmente, irmãos, no corpo de Cristo, nem toda a gente está disposto a ser alguém, a ser alguma coisa, a abençoar a vida do próximo. E Demas era um companheiro, estava ali ajudando Paulo. Mas Demas não estava assim, tão lá em cima, no conceito do apóstolo Paulo, não. E a gente vai comprovar isso, sabe por quê? Porque Paulo já pressentia algumas coisas em Demas. Por isso ele não dá muitas características aqui na carta aos Colossenses acerca de Demas. Porque se você for estudar, ou se você for ler 1 Timóteo capítulo 4, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, você vai ver que Demas abandonou Paulo amando esse presente século. Quando ele está escrevendo aos Colossenses, Demas ainda está por ali. Mas não está sendo muita grande coisa, não está sendo muita valia, não está ajudando muita coisa não, está ali só por estar. Então ele nem dá muitas características de Demas. E quando ele escreve depois para Timóteo, ele diz, olha, Demas me abandonou, amando esse presente século, me deixou. Demas se desviou, largou, abandonou a fé, abandonou o seu ministério. Que nós não sejamos assim, irmãos, como Demas. Afinal de contas, todos nós, de uma forma ou de outra, podemos contribuir para o reino de Deus. Todos nós temos valor. Deus colocou qualidades em você que mais ninguém tem. Deus colocou dons em você que poucos outros têm. Deus colocou em você talentos, que se você fizer uso desses talentos, irmãos, você pode ser como um grande instrumento nas mãos de Deus, um vaso transbordado pela sua glória e pelo seu poder. Irmãos, Deus não nos deixou de mãos vazias nessa terra, Deus conta com cada um de nós. Simplesmente são funções diferentes, mas justamente por isso, nem todo mundo, por exemplo, pode ser presidente da república. Nem todo mundo pode ser primeiro-ministro, nem todo mundo pode ser médico. Por quê? Porque é necessário aqueles que cuidem da construção civil, é necessário daqueles que cuidem da limpeza da cidade, é necessário daqueles que atendam ao balcão de café. Irmãos, a sociedade, o mundo, ela avança porque várias pessoas ocupam funções diferentes e no corpo de Cristo é a mesma coisa. Nem todo mundo pode ser presbítero, nem todo mundo pode ser diácono, nem todo mundo pode ser pastor, porque a igreja não funciona somente com esses.
A igreja precisa dos intercessores, daqueles que amam, que estão lado a lado, ovelha com ovelha, cuidando de forma mais direta, quando o pastor não pode ou não consegue. Versículo 15: saudai aos irmãos de Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Olha, Paulo está mandando saudações para a igreja que está lá em Laodiceia, e uma irmã chamada ninfa. E qual era a característica, a grande colaboração dessa irmã? Ela simplesmente abria as portas da sua casa para que a igreja lá se reunisse. Repare, não está dizendo que ela era líder do grupo de comunhão, não. Não está dizendo que era ela que pregava, não. Só está dizendo que ela abria a porta para que a igreja lá pudesse se reunir. A contribuição que ela tinha, a única coisa que ela podia fazer... Meu irmão, eu imagino assim aquela irmã ninfa, na sua simplicidade. Meu apóstolo Paulo, eu não sei orar direito, eu tenho timidez, sou eu supondo, irmãos. Eu sou meio vergonhado, eu não sei, mas eu quero colaborar, o que eu posso fazer? Olha, nem que seja abrir a porta aqui da minha casa para vocês se reunirem quando vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. O valor daquela irmã, ela tinha um local para que a igreja do Senhor pudesse se reunir. Lembram-se daquela mulher que há pouco tempo alguém pregou aqui na igreja, que viu o profeta Eliseu passando? Ela não podia fazer muita coisa, contribuir muita coisa, mas abriu a porta da sua casa, construiu um quarto de propósito, para sempre que ele estivesse na cidade, pudesse se hospedar ali. Às vezes você acha que eu não tenho muitos talentos, não tenho muitos dons, não sei o que fazer. Ei, deixa simplesmente então Deus agir, deixa Deus trabalhar, dê espaço, dê lugar. Deus pode e quer fazer muito através da sua vida. Aquela irmã ninfa, a gente não sabe muito sobre ela. Não sei qual era o tamanho da irmã, se ela estava em forma, se estava uns quilinhos a mais, se era baixinha, se era alta. A gente não sabe se era a irmã ninfa usava o coque. A gente não sabe se a irmã ninfa usava mais o véu em cima da cabeça. A gente não sabe se ela é viúva, se era casada, solteira. A gente não sabe nada dela. Mas ela entrou no conceito de Paulo, quando pelo menos, alguma coisa ela podia fazer, pelo menos, abrir a porta da sua casa. Vem, irmãos, entra aqui e façam um culto à vontade. Sirvam a Deus, façam o que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem, tem espaço aqui na minha casa. Todos nós, irmãos, temos valor. E por fim, versículo 17. Dizei a Arquipo, outro homem, Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Arquipo tinha um ministério, que a gente não sabe qual é, mas Paulo está dando essa recomendação. Fique atento, para que você consiga cumprir o ministério que você recebeu. E eu acho, irmãos, que Arquipo é um símbolo de todos nós na igreja, porque todos nós temos um chamado de Deus. Só precisa você descobrir o que é e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Às vezes você quer trabalhar muito na área, mas Deus não te chamou para essa área. Eu já disse aqui várias vezes na igreja, eu sempre quis ser duas coisas na vida. E estava estudando para isso quando saí do Brasil. Ou piloto de avião ou médico. Aí alguns podem rir, né? Achar, Jordão sonhava alto. Não, irmãos. Qualquer função está à medida de qualquer um de nós. Você não acreditar nisso, cito as palavras de Jesus, é ser um tolo. Qualquer função, qualquer ocupação no mundo, qualquer, basta você estudar, investir, gastar horas e madrugadas e noites adentro em cima daquilo, não é ficar perdendo tempo com outras coisas, com distrações, é ir do início até o fim, até conseguir. Só que o propósito de Deus para a minha vida era diferente. Deus não quis que eu fosse médico de corpo físico. Deus quis que eu contribuísse para a saúde espiritual de muitos. E eu estou aqui, aceitei. Deus não quis que eu pilotasse avião para baixo e para cima. Mas Deus quis que eu conduzisse o seu povo até a sua presença. Não conduzo para a América, não conduzo para a Europa, mas estou conduzindo as regiões celestiais, juntamente com todos vocês. E vamos juntos, estamos no mesmo avião.
Mas o que eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, é que todos nós temos o nosso valor. Todos nós temos um valor para Deus.